deixou a sua glória para nascer de uma forma tão humilde e trazer salvação à humanidade. Essa verdade, meu amado, é uma verdade bíblica. São diversas passagens nas Escrituras Sagradas que nos fazem essa afirmação, que o nosso Salvador deixou a tua glória e veio até nós, veio nos salvar, veio nos resgatar. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele deixa isso muito claro, quando ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Lucas, ainda falando sobre a forma humilde como Jesus nasceu, ele disse assim: e deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. João disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O profeta Isaías disse: não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Queridos irmãos, Paulo aqui nesse último versículo que nós destacamos, ele deixa muito claro que o nosso Deus, ele se submeteu a todas essas limitações humanas por amor. Foi por amor que o Verbo se fez carne, foi por amor que ele veio até nós, foi por amor que ele não nos deixou à deriva, foi por amor que ele não nos deixou perdidos e condenados. Ele nos ama e por isso ele veio nos resgatar. E a pergunta que nós podemos fazer é essa: que amor é esse? Que amor é esse que faz Deus se esvaziar da sua glória, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens? Que amor é esse que motivou o Criador dos céus e da terra a se submeter a tantas limitações para nos resgatar? Eu quero responder essa pergunta nessa noite com um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nem precisa abrir a sua Bíblia, eu tenho certeza que você conhece de cor. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, nós podemos dizer que ele resume o que é o Evangelho, e ele nos ajuda a entender o incondicional amor que motivou a ação de Deus, vindo nos resgatar e nos salvar. A primeira pergunta que nós podemos fazer para esse texto é: quem amou? Quem amou dessa maneira?
E o texto nos responde: Deus amou. Mas veja, não qualquer Deus. O Deus que amou é o Deus que a Bíblia Sagrada revela. E o Deus revelado na Bíblia é o Deus criador dos céus e da terra, é o único Deus verdadeiro, é um Deus infinito em suas perfeições, é o Deus que é invisível, imutável, eterno, incompreensível, onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder, onisciente, ou seja, aquele que sabe de todas as coisas, ele tem todo o conhecimento, ele tem toda a sabedoria, onipresente, ele está em todos os lugares. Abraham Kuyper disse certa vez: não há em todo o universo 1 centímetro sequer sobre os quais Deus não possa apontar o dedo e dizer: é meu, é meu, é meu. Tudo pertence ao nosso Deus, porque Ele criou todas as coisas, então todas as coisas pertencem a Ele. A Bíblia diz que esse Deus é santo, esse Deus é completamente livre e absoluto. Ele faz tudo para a glória do seu nome, e Ele faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade, e a vontade de Deus é reta, é imutável. Significa que esse Deus, Ele faz o que Ele quer, e Ele não precisa dar satisfações a ninguém, porque não há ninguém acima dEle. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Deus poderoso e soberano. Mas a Bíblia diz que esse Deus soberano e poderoso, Ele também é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é verdadeiro, mas Ele também é justo. Ele odeia o pecado e Ele jamais terá por inocente o culpado. E a Bíblia diz mais sobre esse Deus. Diz que Ele é autossuficiente, ou seja, Deus não precisa das criaturas que Ele mesmo trouxe à existência. Ele não precisa do ser humano. Às vezes a gente acha: Deus precisa tanto de mim, o que seria de Deus se não fosse eu o servindo? Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dEle. Ele é quem tem nos dado o privilégio de servi-lo com fidelidade para o louvor do seu nome. Todas as criaturas, queridos irmãos, que existem, sejam anjos, sejam homens, todos devem lhe prestar culto, obediência, serviço, porque Ele é Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Deus cuja Bíblia diz que as nuvens são como o pó dos seus pés, os montes tremem diante dele, e todas as nações da terra são como gotas diante da sua majestade, diante da sua grandeza. Mas, querido irmão, você que me ouve, apesar da sua grandeza, glória, autossuficiência e majestade, esse Deus, Ele se preocupa com você. Diz a Bíblia que Ele amou. Esse Deus poderoso decidiu amar. O texto diz que Ele amou. E a segunda pergunta que nós podemos fazer é: amou a quem? Quem é o alvo desse amor do Todo-Poderoso? E o texto nos responde: amou o mundo. E a palavra mundo aqui não é uma referência ao planeta Terra, mas é uma referência ao ser humano. O amor pelo mundo aqui é uma referência à compaixão e à misericórdia com que Deus olha para a raça humana. Quando Jesus usa essa expressão, Deus amou o mundo, Ele está dizendo que a obra de salvação não é somente para os judeus, mas é uma obra que se aplica a pessoas
do mundo inteiro. Significa que Deus não amou somente os israelitas, mas amou pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. E mais do que isso, querido irmão, Deus, Ele não amou pessoas que mereciam esse amor. Deus não amou pessoas que fizeram algo para merecer o amor de Deus, muito pelo contrário, Deus amou pecadores que mereciam a condenação eterna por causa dos seus pecados. Perceba que o texto, ele não diz que Deus amou somente os religiosos. O texto não diz que Deus amou somente aqueles que praticam boas obras. O texto não diz que Deus amou os justos, ou que Deus amou somente aqueles que fizeram por merecer. Não, o texto diz que Deus amou o mundo, e o mundo é constituído por pessoas que são pecadoras. À luz das Escrituras, nós podemos afirmar que não há uma pessoa na face da terra que não tenha transgredido as leis de Deus. Não há uma pessoa na face da terra que não seja um pecador miserável. Não há um homem sequer na face da terra que não seja merecedor da condenação eterna por causa das suas misérias e pecados. E o texto está dizendo que Deus amou pessoas assim, injustas, pessoas que se afastaram de Deus, pessoas que não fazem o bem, pessoas que não buscam a Deus. Significa, meu amado irmão, que Deus amou o assassino, o adúltero, o corrupto, o impuro, o viciado, o egoísta, o mentiroso. Deus amou pecadores de todas as raças, tribos e nações. Não amou no sentido de dizer para eles, podem continuar vivendo assim, mas amou no sentido de alcançar pecadores como eu, como você, e transformar a nossa vida, e nos transformar em homens e mulheres segundo a imagem de Cristo Jesus. É isso que o amor de Deus faz, alcança pecadores e transforma pessoas para viverem segundo os propósitos de Deus. Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a terceira pergunta que nós faremos para esse texto. Como amou? Como Deus amou o mundo? E a resposta é, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amado, preste atenção que quando nós olhamos para essa parte do texto, fica claro para nós que o amor de Deus é grande. Fica claro para nós que o amor de Deus é maior do que qualquer coisa que a gente consiga imaginar. O amor de Deus é maior do que as nossas fraquezas, o amor de Deus é maior do que as nossas mazelas, é maior do que o nosso pecado, é maior do que as nossas falhas. O amor de Deus é maior do que todas as nossas limitações e misérias. O amor de Deus é grande, irmãos. Ele nos ama apesar de nós, das nossas inúmeras falhas. O texto diz, amou de tal maneira. Perceba algo interessante aqui. Ele não usa nenhuma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Ele não usa nenhuma palavra para fazer uma comparação com o amor de Deus, a fim de que pudéssemos entender melhor o tamanho desse amor. Ele poderia ter dito assim, para a gente entender, olha, o amor de Deus é grande como o planeta, o amor de Deus é grande como
o firmamento, o sol, as estrelas, para que a gente pudesse ter uma noção, ou o amor de Deus é grande, como é o universo, ou ele poderia ter dito, olha, Deus amou o mundo assim como uma mãe ama o seu filho, Deus amou o mundo assim como um pai ama o seu filho, ele não usou nenhum parâmetro para definir o tamanho do amor de Deus por nós. Porque, querido irmão, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus amou o mundo, e ele está procurando uma palavra no vocabulário humano para tentar descrever o tamanho do amor de Deus por nós, mas ele não encontra. Então ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira revela então um amor que não pode ser descrito por palavras. Deus amou de tal maneira, significa que não existem palavras no vocabulário humano para expressar o tamanho, a profundidade, a intensidade do amor de Deus por nós. É um amor que não pode ser definido nos livros, é um amor que não pode ser expressado em sua plenitude através das mais belas poesias, porque esse amor está para muito além de qualquer manifestação, compreensão ou descrição humana. Se tem uma poesia que pode nos fazer compreender um pouco o tamanho do amor de Deus, é a seguinte, eu desconheço o autor, mas alguém escreveu assim: ainda que todos os mares fossem tinta, e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, e todos os homens fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o sublime amor de Deus. Amado, o texto diz que Ele nos amou de uma maneira tal, de tal maneira, que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que hoje eu e você pudéssemos ter esperança de vida plena e eterna. E veja que Deus poderia ter dado qualquer coisa no universo, porque tudo pertence a Ele. Ele poderia ter dado um anjo, ou todo o ouro e toda a prata, porque todo o ouro e toda a prata pertencem a Deus, mas Ele amou você de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Você consegue entender isso? Você consegue, meu amado irmão, refletir na profundidade e na intensidade do amor de Deus por nós? Porque veja, a única possibilidade de pecadores como nós termos os nossos pecados cancelados, era o Filho de Deus ser moído na cruz do Calvário em nosso lugar, e Deus então, Ele não poupou o seu Filho, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que agora todo aquele que olha para Cristo e crê em Cristo e deposita em Cristo a sua confiança, esse jamais irá perecer, mas irá viver pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. E nós precisamos nos lembrar que todo pecador merece perecer eternamente por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. A única possibilidade é que Deus enviasse o seu Filho, o próprio Deus se fez homem, e recebeu na cruz do Calvário, e morreu na cruz do Calvário, a morte que eu merecia, a morte que você merecia, para que nós pudéssemos viver. Meu amado, Jesus morreu no seu lugar, e se você crê nessa verdade,
você pode ter uma plena convicção no seu coração: você não irá perecer. Pelo contrário, você irá receber de presente a vida eterna. A vida eterna. Você pode desfrutar de alívio na sua alma, porque motivado pelo seu grande amor, Jesus veio, nasceu de uma forma humilde, fez o que precisava ser feito, foi obediente até a morte e morte de cruz, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar de vida plena, abundante e eterna. Saber que a morte não tem a última palavra, saber que quando a morte chegar, nós fecharemos os olhos aqui e abriremos na glória, diante do Rei da glória, diante do Rei Jesus, e viveremos com Ele, onde não haverá mais pranto, nem dor, não haverá sofrimento, mas teremos um corpo glorificado e desfrutaremos da presença plena do nosso Deus, pelos séculos dos séculos. É uma certeza que você pode ter hoje, e tudo isso, esse presente da salvação, só é possível porque o nosso Senhor deixou a sua glória, veio até nós, nasceu de uma forma humilde, sofreu e morreu em nosso lugar. Mas sabe de uma coisa? A história não termina assim. Querido irmão, a história não termina ali na simplicidade da manjedoura. A história também não termina na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus exaltou Jesus sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu amado irmão, o Rei que nasceu em uma manjedoura está agora exaltado à direita de Deus Pai. Então, querido, o Natal não é apenas um convite à contemplação. O Natal não é apenas um convite para assistir uma cantata, um teatro, para ver as luzes iluminando a cidade. Não, o Natal, queridos irmãos, é um chamado à adoração ao Rei menino, o Cristo, que nasceu, que ressuscitou e que está exaltado nas alturas, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia voltará e julgará os vivos e os mortos. Todas as pessoas que habitaram a face da terra irão prestar contas ao Cristo glorificado, de maneira que o Natal é um convite à adoração, é um convite para mim e para você, para nós nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, para nós curvarmos o nosso coração àquele que é digno de todo louvor, aquele que é o Rei glorioso. E nós iremos fazer isso agora. Quero convidar o coral mais uma vez, para que eles possam se achegar aqui. E querido, enquanto o coral se ajeita aqui para cantarmos juntos mais uma canção, iremos cantar Natal Glorioso. Eu quero convidar você a refletir, enquanto o coral está se ajeitando aqui, não se distraia, mas faça uma reflexão. Você que me ouve, você já reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você que me ouve, você já dobrou os seus joelhos, você já dobrou o seu coração diante desse Rei que nos ama com um amor incondicional?
E eu quero dizer para você que o Natal só se torna verdadeiramente glorioso quando nós respondemos o chamado de Cristo com fé, com louvor e com entrega total ao Rei dos Reis. Eu vou repetir: o Natal só se torna verdadeiramente glorioso quando nós ouvimos esse chamado do Rei e quando nós respondemos com fé e com adoração e com entrega completa ao Rei dos Reis. Essa próxima canção que o coral vai nos conduzir, a letra dessa canção diz assim: vinde todos adorar o pequeno Rei. Meu amado, esse não é somente um convite que está na letra de uma canção, mas é, na verdade, a essência do que nós celebramos no Natal. Vinde todos adorai o pequeno Rei, o Deus majestoso, glorioso, autossuficiente, todo-poderoso, que se esvaziou da sua glória, se fez homem, nasceu de forma tão humilde, viveu, sofreu, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive hoje pelos séculos dos séculos, e todo aquele que crê no Rei dos Reis, viverá também por toda a eternidade. Vamos unir as nossas vozes e vamos louvar ao Rei dos Reis.